Vereador Sandro Fantinel, eu devolvo a presidência da casa, a condução dos trabalhos ao nosso presidente, vereador Velocino Ex. Obrigado. Próximo inscrito, Sandro Fantinel, declaração de líder Patriotas, com a palavra. Bom dia, senhor presidente, membros da mesa, nobres colegas. Escutei atentamente as colocações da colega vereadora Denise e os demais da bancada do PT. E digo assim que, em grande parte aí do que foi falado, eu concordo, compactuo, porque realmente é bastante complicado. Porém, é aquela história que a gente sempre diz, né? Falar é fácil, fazer é diferente. Peço uma parte, senhor vereador. Já lhe passo. O que acontece? Que quando o prefeito Adilói, não querendo defender o prefeito, mas quando ele fez a colocação durante a campanha dos 13,50, com certeza o preço das coisas, das peças automotivas e o preço do combustível, ele não era o mesmo que agora. Esse é o primeiro ponto. Então, aquilo que a Câmara fez para facilitar que a passagem se tornasse mais barata, o que eu posso dizer? Com os aumentos, e eu digo porque como trabalhei toda a vida na iniciativa privada, a gente sabe que quando a mercadoria que a gente compra para a nossa empresa aumenta de preço, nós temos que aumentar o custo final daquilo que a gente produz. Isso é automático, qualquer pessoa sabe fazer esse tipo de conta. Então, se nós não tivéssemos feito esses favorecimentos de impostos, eu não vou dizer a Visate, porque naquela época a gente não sabia quem ia vencer a licitação, tá? Mas, enfim, para a empresa que assumisse, poder deixar a passagem mais baixa ou baixar a passagem. O que acontece? Acontece que se nós não tivéssemos feito aquilo, talvez a passagem hoje ela não iria para R$ 4,75. Talvez ela iria para R$ 6,00, ou R$ 5,5, ou R$ 6,00. Se fosse colocar em cima o custo de todos os aumentos que tiveram de lá até agora, né? Não retirando os impostos que foram tirados. Então, automaticamente, está cara a passagem? Tá, eu acho que está cara a passagem. Mas eu pergunto para o povo que nos escuta, o que é que não está caro? Eu gostaria que o povo me dissesse o que é que não está caro hoje. A comida está caríssima, o combustível está caríssimo. Tudo que a gente vai comprar hoje é caríssimo, né? Eu que sou da área da construção civil, por exemplo, construí um pavilhão industrial em junho do ano passado, é só uma explicação rápida para entender, que uma verga de ferro eu paguei R$ 48,00 na época, hoje essa mesma verga de ferro custa R$ 104,00. Eu não poderia hoje construir o mesmo pavilhão pelo mesmo valor, isso seria impossível, inviável. Então nós fizemos sim, a Câmara fez a sua parte de ajudar o Executivo a tirar alguns impostos para a empresa que fosse assumir, né? E se nós não tivéssemos feito isso, talvez a passagem agora não seria R$ 4,75, mas sim seriam R$ 6,00. E outra coisa que eu quero dizer é o seguinte, nós estamos no mês de abril, né, colega Bressan? Quase que findando o mês de abril, e é desde janeiro que a Prefeitura praticamente suplica que empresas interessadas em fazer o transporte público de Caxias viessem participar da licitação. E aí eu pergunto, veio alguma? Não veio. A única que se apresentou foi a Visate, mas por que não vieram outras? A pergunta fica no ar, por que não vieram outras empresas? Talvez não vieram, porque não vale a pena. Essa é a grande verdade. E a qualidade dos ônibus da Visate, a gente tem que dar o braço a torcer, porque é muito boa a qualidade. E fazendo um complemento ali da parte da fala da vereadora Denise quanto ao transporte do interior, eu e o colega Daneluz, nós vamos nos empenhar pessoalmente na escolha da empresa que fará o transporte do interior, porque diz respeito ao povo do qual a gente tanto batalha e aqui dentro dessa casa a gente representa. Nós tomaremos essa frente para que o povo do interior tenha uma empresa eficaz, com horários bons e que faça um bom trabalho. Porque a empresa que for contratada, ela será uma subalterna da Visate, conforme diz a licitação. Então, essa é a parte que eu quero passar aqui de informações sobre o que eu penso a respeito do transporte público. Não temos outra empresa. Por quê? Porque não se apresentaram.
Não é Uma porque parte foi vereador. proibido, não é porque foi escolhida a Visate, não. Não teve outra empresa que teve interesse em vir concorrer. E aí a gente deve fazer uma reflexão. Será por que não veio? Eu acho que como empreendedor não vieram porque não vale a pena. Então, a gente tem que fazer uma análise profunda. Ficar sem transporte ia ser bem pior. Colega Bressan, lhe passa a palavra. Obrigado, vereador Fantinel. O senhor foi cirúrgico nas palavras, vereador Sandro. Infelizmente, não é um problema de Caxias o transporte o público. Não é um problema. Nós tivemos vários problemas aí em vários municípios, tanto do Rio Grande do Sul quanto fora do Rio Grande do Sul. Nós tivemos aqui, a gente pesquisou, a FAOL de Nova Friburgo, ela simplesmente entregou para o prefeito e deu 30 dias para o prefeito, tem 30 dias para resolver o problema. Então, nós temos uma questão que o pessoal critica aí fora, mas só a Visate de novo, só essa empresa? Sim, mas não teve outra. A licitação ela foi aberta, ela foi divulgada amplamente em redes sociais, em fórum, em conselhos de transporte, em jornais de todo o nosso município, o nosso estado do Rio Grande do Sul e fora do nosso estado do Rio Grande do Sul. Então, dizer que não houve divulgação não existe. Foi divulgado, foi transparente. O nosso secretário Afonso fez um ótimo trabalho, teve sempre à disposição, colocou que esperava que viesse, novas empresas para poder concorrer, e isso era bom, porque, infelizmente, a gente não teve concorrência nenhuma. É porque, que nem o senhor diz, é porque talvez o negócio não é bom. Eu não tenho empresa de ônibus, não faço esse tipo de serviço, mas a gente sabe que se não tem concorrência, é porque talvez não seja bom. E falar na questão, que foi comentado, o vereador Adiló fez uma promessa dos 13,50 e tal. Como o senhor falou, infelizmente tivemos 6 aumentos de diesel. Isso impactou na questão de pneu, peça, chassi de ônibus, que aumentou assim um elevado custo. Tá? E temos uma colocação que o prefeito Adiló disse, e ao longo do contrato, ele ainda não, perdemos as esperanças de baixar a passagem. Ele vai reduzir, sim, a passagem ao longo do contrato. Então, é um compromisso do Adiló, tá, que ele vai reduzir a passagem de ônibus, tá, ao decorrer desse contrato que vai ser assinado nos próximos dias. Então, deixar claro que ele não desistiu. Declaração de líder republicanos. Da passagem mais barata, ele não desistiu. E tenho certeza absoluta que ele vai reduzir, sim, a passagem de ônibus, que é um compromisso que ele tem, e vamos confiar no trabalho do prefeito Adiló. Obrigado, vereador Fantinel. Declaração de líder do Progressistas. Então, só para concluir, eu queria deixar, então, essa informação aí, né, que é o que a gente, analisando com muita cautela o transporte público, que é tão importante para a nossa cidade, a gente chegou a essa conclusão, que houve a oportunidade para todos participarem, mas nenhuma empresa se apresentou para concorrer contra a Visate. Então, esse é o motivo da Visate continuar. Não é porque a Câmara de Vereadores, não é porque o prefeito escolheu a Visate ou puxa saco da Visate. Não, muito pelo contrário. Se tivessem aparecido várias empresas e tivesse se apresentado empresas idôneas a fazer um transporte tão importante como esse da nossa cidade, e com valores dentro da realidade, com certeza hoje, em vez de ser a Visate, seria outra empresa. Né? A licitação, ela já diz, é licitação, qualquer um pode participar. Por que não apareceram outras empresas, meu Deus? Eu deixo a pergunta no ar, eu gostaria que alguém que acha que entende, que viesse nos explicar. Pode vir aqui na Câmara, nos procurar no gabinete, a gente está aqui para receber o povo, quem for que seja que tenha interesse de vir, mas venha com uma resposta. Por que não houve empresas que se apresentaram para concorrer com a Visate? Essa é a pergunta que eu faço. Então, assim, eu como empreendedor digo o seguinte, eu no lugar de uma empresa talvez não teria me apresentado, por quê? Porque eu fiz os pró e os contra e cheguei à conclusão que não valia a pena. Que fazer um investimento da forma que a Visate fez nos anos passados, para mim não valeria a pena fazer esse investimento para assumir o transporte público da nossa cidade. Então, talvez a Visate, para ela, pode ser que vale a pena. Por quê? Porque ela já está implantada em Caxias do Sul. Ela não tem que fazer um investimento novo para poder fazer o transporte.
ela já possui a sua base, ela já possui o seu maquinário necessário, né? E por esse motivo ela consegue, então, fazer o transporte da nossa cidade. Obrigado, senhor presidente.